Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Gesta e esse vídeo ele vai ser um pouco mais curto, mas bem direto para a gente resolver aqui um problema que eu já ouço há anos pessoas falando. Então, o Concílio de Nicéia não criou a doutrina da Trindade. Isso é absurdo, tá? Primeiro porque o Concílio de Nicéia apenas tratou das questões da divindade entre o Pai e Jesus Cristo, entre o Pai e o Filho. Quem vai tratar da divindade do Espírito Santo e sua relação com o Pai e o Filho é o Concílio de Constantinopla. Então, portanto, questões acerca das três pessoas divinas, só em Constantinopla, o Concílio de Nicéia tratou da questão entre o Pai e o Filho. Essa é a primeira questão. Já é um erro você dizer isso, tá? Que o Concílio de Nicéia falou de Trindade porque não falou. Os debates do Concílio de Nicéia, eles são acerca da questão, né, se o filho ele tem a mesma substância do pai e se o filho ele surgiu depois do pai, se ele foi criado ou não, tá? Outra questão que é um erro tremendo, a doutrina da Trindade ela já existe desde o século II. Aliás, o próprio termo Trindade ele já é encontrado ali no final do século II, 180, com Teófilo de Antioquia. Ele que afirma a palavra grega trias, né, que seria a trindade, né, a trindade é a palavra que a gente usa em português. E já no iniciozinho do século III, a gente tem Tertuliano usando o latim trinitas. Então, até a palavra trindade, não apenas o conceito teológico, mas a palavra já existe ali um século antes, mais de um século, mais de 100 anos antes do Concílio de Nicéia, tá? E o conceito de trindade, ou seja, que existe divindade no Filho e existe divindade no Espírito Santo e ambos se relacionam com o Pai em plena comunhão e até em igualdade de substância, você já encontra isso em Orígenes, você já encontra isso em Irineu de Lyon. E a ideia mais geral, mais antiga da Trindade, que é esse relacionamento entre o Pai, Filho e Espírito Santo como três pessoas distintas, mas todas unidas como se fossem uma pessoa só, a gente encontra na liturgia expressa na Didaquê, a gente encontra na liturgia de Hipólito de Roma, a gente encontra na Eucaristia, a gente encontra, por exemplo, em Justino Mártir. Então, é um erro, tá? A primeira coisa, é um erro histórico você dizer que a doutrina da Trindade surgiu em Nicéia, tá? Segunda coisa, é um erro também de interpretação, não saber o que o Concílio de Nicéia está abordando, que na verdade o Concílio de Nicéia está escolhendo qual versão da doutrina da Trindade as igrejas embaixo do Império Romano vão adotar. Como assim, qual versão? A versão modalista, que vai dizer que não existem três pessoas, mas existe uma pessoa só em três modos. A versão subordinacionista extremada, que é a versão de Eusébio de Nicomédia e de Ário, que o pai cria o filho, ou a versão que seria, que mais tarde vai se tornar ortodoxa, né? Que vai dizer que pai e filho são uma substância só. O Concílio de Nicéia estabelece aquela linguagem gerado, não criado, mas só lá no Concílio de Constantinopla, em 381, que vai entrar a questão do Espírito Santo para dizer que ele também é consubstancial ao Pai e ao Filho, ou seja, fechando então uma escolha trinitária. Então, aqui é o professor Lucas Gesta e não se esqueça, eu estou lançando o curso sobre concílios ecumênicos na Antiguidade. Esse curso ele vai trabalhar os 4 primeiros concílios ecumênicos imperiais, os concílios mais importantes para a questão do estabelecimento de uma ortodoxia geral no mundo. Concílio de Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia. Não existe um curso semelhante a esse no mercado. Vem estudar comigo. As informações sobre ele estarão aqui embaixo. Então, aqui é o professor Lucas Gesta, Filigranas de História da Igreja.